sobre esse assunto. Depende, se o PSD tiver muito zelo pela copyright, pode introduzir mais uma confusão. Mas acho que é uma tendência curiosa. Falta de coincidência entre o conteúdo e a forma. É uma tendência curiosa. Internacional Socialista. Sim. Portanto, é uma situação de evolução, era o que eu queria sublinhar. Por outro lado, estamos a funcionar num quadro que já não é um universo bipolar que tanto levou à internacionalização dos conflitos em África. Portanto, isso cria um espaço de afirmação e de livre escolha para os povos africanos, muito importante. Agora, deixe-me só sublinhar uma última ideia. O regresso não pode ser uma cruzada. Eu congratulo muito por ver o Sr. Dr. Franco Nogueira sublinhar que pode haver um consenso nacional nessa matéria, porque isso implica decair de uma tese fundamental de que a saída da África era o finis patria. Que durante anos foi uma tese, e o Sr. foi um dos eméritos defensores dessa tese, durante anos dificultou muito a ideia de que pudesse haver um regresso saudável à África. Pois não se tinha perdido a África, não era uma coisa irreparável. Isto cristalizou, crispou, fez feridas, que infelizmente estão neste momento a ser reabertas por alguns, congratulo-me pelo facto de não a reabrir, mas isso exige de nós um certo espírito de regresso. E esse espírito é o de ter em conta que temos interlocutores que são Estados soberanos e que, designadamente, têm o direito de que não haja ingerências em relação às suas decisões internas. É por isso que eu não vejo bem a tese do Dr. Nogueira Pinto sobre os investimentos. Por isso eu estava a falar nesse problema. Quer dizer, como nós não sabemos exatamente, e em certa medida, o próprio processo negocial nos dois países principais, Angola e Moçambique, e nos outros, os processos eleitorais, já mostram que, em certa medida, há já relações entre, até há uma certa legitimidade das oposições, como inimigos justos, digamos, até isso é normal, em caminho do multipartidismo. Ora, exatamente, a partir do momento que se entra nessa fase, toda e qualquer negociação, toda e qualquer decisão neste aspecto, é claro que tem também que contar com o que são atualmente os desejos e as intenções dessas oposições. E, doutor, e noutro aspecto, quando me Mas diz... eu não vejo que isso seja significativo, para dizer francamente, isto é, houve em tempos um conflito muito grave MPLA-UNITA quanto a essa questão. E o Dr. Savimbi tinha uma posição arraigada de qualquer investimento, significa uma adesão ao MPLA, um apoio ao MPLA, quem quiser a paz em Angola não investe. Mas essa tese, como sabem, era uma tese radical que mas essa tese, não tinha essa tese, um cortejo grande de seguidores. Pois, está bem, mas essa que era perigosa, até do ponto de vista do desenvolvimento angolano, não é? Sem dúvida, mas essa tese, em certa medida, mesmo que não estivesse de pé, as pessoas é que acham que ela ainda está e, portanto, retraem-se, quer dizer. Neste momento, com certeza, que o Soutor terá... Sim, que eu duvido, repare, os investimentos em Angola têm aumentado exponencialmente. Soutor, mas o problema principal para mim era Angola e Moçambique pacificadas, quer dizer, não é nada, há pessoas que estão, de facto, a fazer... enfim, alguns negócios, e alguns negócios até, enfim, que nos últimos anos, de uma maneira geral, para Portugal... Há aqui um problema que foi levantado, é que alguns desses negócios, infelizmente, e não penso que o Zé Magalhães não está a ver esse problema, alguns desses negócios são hoje demasiado fáceis, precisamente pelo clima de instabilidade e de guerra. Não sei se em clima de normalidade serão tão fáceis. Fáceis em que sentido? Fáceis no sentido em que Portugal, exato, era o problema, é que eu penso que, de certa maneira, a normalização vai trazer também para nós bastante mais riscos. Concorrência? Porque nos vai expor concorrencialmente. Mas eu agora, há um ponto aqui que o Zé Magalhães levantou que me parece interessante. É evidente que o Zé Magalhães caricaturou uma posição que eu não sei se alguma vez terá existido em faixas, enfim, importantes da sociedade portuguesa, sobre o problema do regresso à África, que era um finis pátria, enfim. Não, isso foi afirmado. O Dr. Franco Nogueira escreveu muito claramente num livro célebre chamado Terceiro Mundo, o Zé Magalhães mais isso é o regresso ao a quem? Era capaz de ler o que eu escrevi a esse respeito, Dr. José Magalhães. Com todo o gosto. O Soutor escrevia... Não, é que dá-me sempre um certo prazer e lisonjeia a minha vaidade de autor ouvir-me citar. Não, é uma questão de rigor. Alega-se, por outro lado, que devíamos abandonar os caminhos do ultramar, porque os tempos são outros e porque a integração na Europa nos daria segurança e prosperidade e nos alinharia com o progresso e a modernização europeias. E adiante, cingidos ao que o infante Dom Henrique chamava o território de aquém, seríamos uma entidade limitada à expressão internacional. Também neste particular, de resto, as histórias desta pátria nos diz que as estradas da Europa são ilusórias e custosas e que a nossa tipicidade assenta na fidelidade à nossa vocação de povo ultramarino. Mas onde é que eu digo isso, Dr. José que Magalhães? Nós não seríamos o povo Eu não queria estar a justificar o tipo de programa compreende? Controvérsias. Mas onde é que eu digo aí que Portugal desapareceria se saísse da África? Não, a nossa identidade como povo desaparecia. Foi sempre. O Soutor bem sabe que foi essa a interpretação e foi em nome disso que o Soutor se zangou com o Dr. Marcelo Caetano e foi em nome disso que correu tanto rio de tinta em Portugal. Eu penso, mas Dr. José Magalhães, desculpe que lhe diga, da minha zanga com o Dr. Marcelo Caetano, eu penso que sei mais do que o Dr. José Magalhães. Sabe de certeza, eu tenho imensa curiosidade em vê-la trocada em pratos. E não foi assim, e não foi nada disso, nem por essa razão. O Nuno queria terminar a intervenção, depois eu queria passar a palavra ao Paulo Pedroso, com uma pergunta muito concreta também. Rogério, por favor. Bom, o que eu estava a dizer é que realmente nós não podemos negar
que há em Portugal um fenómeno diferente de ligação à África. É a ligação que existia entre os chamados povos europeus e as suas chamadas possessões coloniais em quase todos os tipos do mundo, em quase todos os países do mundo. Era uma ligação diferente, porque Portugal, efetivamente, nós usamos o termo ultramar. Bom, ou usávamos o termo ultramar. Foi um termo que eu sempre achei um termo mais do que errado, ambíguo, porque, no fundo, de certa forma, Lisboa era o ultramar de Angola, quer dizer, porque, no fundo, o ultramar é aquilo que está para além do mar, e há muita gente que considerava que o problema era o problema é o problema da... O José Magalhães está a referir... Mas o problema, a palavra ultramar, a expressão ultramar, foi usada pela primeira vez no direito público português no século XVI, nos princípios do século XVI. Mas o que eu estou a dizer é que sociologicamente... Há uma reapropriação no século XX, com uma mística e com uma ideologia que é inegável, não é? Mas estava eu a dizer que mas ali, nesse caso podíamos encontrar, por exemplo, muitas coisas, enfim, todo o movimento de descolonização feito por Portugal e que vai buscar algumas raízes teóricas, por exemplo, à Primeira República, provavelmente está errado quando vai buscar essas raízes teóricas. Porque provavelmente a concepção da Primeira República sobre o ultramar, o chamado ultramar, é uma concepção verdadeiramente colonialista, quer dizer. E eu penso que não há qualquer razão, por exemplo, em certas pessoas se orgulharem da concepção africana da Primeira República. Oh, Nuno Rogério, diga-me qual é a sua concepção. Mas estava eu a dizer eu posso que interromper o meu próprio convidado. Dá-me licença. É um direito. Aquela concepção que o Dr. José Magalhães... Só dizer isto, a concepção que o Dr. José Magalhães fez o grande favor e a amabilidade de citar desse meu livro, e aquela que o Nuno agora está a exprimir, fica muitíssimo aquém, em termos de integração, da concepção do general Norton de Matos, que era muito mais alta, ia muito mais além. Bom, mas de qualquer forma, o que eu estava a tentar dizer é que realmente há uma... Se os Magalhães deixar... Ok, porque era outra, é claro. Não, isso era uma solução federal. Espero eu, mas ainda a confundo com o período de 61, 69. Tentando restabelecer algum fio de pensamento, tentando saber a quem vamos regressar. O doutor e o... Meu Deus. Mas eu estou a dizer que realmente nós não temos de nos envergonhar do facto de existir realmente uma diferença portuguesa, porque há essa diferença portuguesa. Houve uma diferença portuguesa, quer na relação com a África, quer na própria... Eu penso que Portugal se africanizou. Não é questão de nós termos levado qualquer espírito à África. É que Portugal também se africanizou nos seus costumes, na sua cultura. Eu acho que há um padrão, de certa forma, de osmose, que não pode ser negado. Isso é superior, penso eu, a regimes políticos, e isso é superior, penso eu, a sistemas de governo. E é nesse sentido que eu penso que o problema do regresso à África é realmente um problema a milhas de distância de muitas das coisas que estamos hoje aqui a dizer. Porque, provavelmente ele passar-se-ia mesmo sem as transformações de regime que estamos a ter em Portugal e mesmo sem as transformações de regime que está a haver em África. Dr. Paulo Pedroso tinha pedido a palavra também, embora o Dr. Almeida Santos é que pode gerir o tempo da sua equipa. Mas eu gostaria de uma pergunta concreta para o Dr. Paulo Pedroso. Precisa ver a juventude. Pensa que este regresso à África, o regresso à África, pode constituir um projeto para jovens? Sim, mas num espírito completamente diferente do que, e eu arriscar-me a dizer, do que, por um lado, foi a estadia em África até certa altura, e, inclusive, eu diria, num espírito diferente do que é aquele que está a ser até ao momento aqui colocado. E diria porquê. Então, em que espírito? Que é o da cooperação. E explico-lhe porquê. Bom, em primeiro lugar, já agora gostava de me reportar ao debate anterior, e em primeiro lugar parece-me importante que, independentemente das opiniões que nós tenhamos acerca do processo, há uma fase que foi fechada e há uma nova fase que é aberta. Há hoje um Portugal, independentemente da opinião que tenhamos acerca do que poderiam ter sido os destinos a certa altura, que é um Portugal com a identidade europeia e que é um Portugal que, se quisermos colocá-lo num espaço de inserção euroatlântico, terá a ganhar, digamos, com toda a sua tradição histórica das múltiplas vertentes, mas que tem que depender exclusivamente da sua independência europeia e da sua identidade europeia. Em segundo lugar, e penso que era outra questão que valia a pena, digamos, para a qual valia a pena chamar a atenção, eu interpreto as palavras do Dr. Mário Soares quando fala em regressar à África no respeito às independências, precisamente como dizer, trata-se de um processo completamente novo. Trata-se de um processo completamente novo e que não pode ser confundido, e é por isso que eu digo que a base para os jovens terá que ser a cooperação, que não pode ser confundido com qualquer novo espírito colonizador, mais ou menos mitigado. Não creio que seja assim. Pensa que poderia existir dessa circunstância, esse perigo, digo desta maneira? Se eu acho que pode existir esse... Sim, que isso era um perigo latente no regresso à África, não, no modo em que temos de estar aqui a falar. Eu penso que se, por um lado, a descolonização foi, digamos, corresponde a um quadro que está perfeitamente estável, e se quisermos, é uma constante neste momento no quadro mundial, e não é só a descolonização portuguesa, todas as descolonizações. Por outro lado, temos a memória histórica, digamos, do colonialismo no povo português como memória recente.
temos hoje ainda vivos temos ainda vivos as pessoas que viveram esse período de descolonização e que sofreram pessoalmente, digamos, traumaticamente. Temos que assumir isso. Agora, deixa-me só, digamos, eu acabo pegando nos jovens. Obviamente que me parece que nas atuais condições de construção do mercado interno europeu, de reforço da CE, com todo o processo que se está a passar a leste e a oeste na Europa, não podemos pensar, digamos, em que haja uma grande tentação, digamos, uma grande tendência a uma imigração massiva para uma África que, quer nos custe, quer não, viveu um desastre de desenvolvimento nos últimos 20 anos na sua globalidade. Daí eu dizer, o princípio terá que ser o da solidariedade. E não confundiria agora aqui um outro eixo, que é importante. E eu penso que há 3 eixos que não deveríamos confundir. O eixo, chamemos dos negócios, digamos, o eixo dos interesses económicos mútuos, digamos, que poderíamos reforçar, e daria só um número. Por exemplo, o superávit comercial de Portugal com Angola é mais de 20 vezes superior ao orçamento da cooperação. E penso que isto é um dado eloquente no que diz respeito ao que se passa, digamos, em Portugal hoje. Portanto, eu diria, há este texto, temos que o discutir, e como dizia o Dr. Almeida Santos, trata-se, de facto, de estimular os nossos empresários a seguir esta via. Sim, portanto, o eixo dos negócios. Há o eixo da política cultural e o eixo da cooperação entre povos. E aqui chamava muito particularmente a atenção para o papel das organizações não governamentais, que não poderão ser atacadas, por exemplo, daquilo do que o Dr. Jaime Nogueira Pinto falava, ou seja, ao fazerem uma cooperação povo a povo, podem inclusive passar por cima das eventuais divergências políticas entre Estados. Estão a fazer? Sim, claro. Dr. Almeida Santos, esta equipa está a gastar mais tempo do que esta, mas o Dr. Almeida Santos queria fazer uma observação. Não era uma observação, eu tinha que dizer, corrigir a ideia que possa ter deixado de que o meu otimismo relativamente à cooperação e à ida de empresários que se repete relativamente à aventura individual do imigrante, que não é o caso. A aventura individual? Do imigrante. Do imigrante. Porque a verdade é esta, eu penso que nunca tivemos uma política de imigração dirigida para país nenhum. Nunca tivemos, foi sempre uma aventura individual. O único caso de colonização dirigida que tivemos foi o Val do Limpopo e o Planalto de Angola, que foram 2 robustíssimos fracassos. E devo dizer que nós nunca desejamos nem nunca estimulamos a ida de portugueses para Angola e para Moçambique. Quando eu cheguei a Moçambique, havia 100 mil portugueses, em Angola havia 200 mil. No ponto máximo veio a haver quase 500 mil em Angola, 200 mil em Moçambique. E nós não queríamos porquê. Eu vou dizer isso muito francamente, penso que o Dr. Franco Nogueira é capaz de concordar comigo, já que hoje estamos em maré de concordância contra mas não lhe custa muito que eu concordo consigo. Também eu. Não, eu tenho muito gosto disso. A sua equipa está a gastar muito tempo. Não, mas eu vou só dizer o que é que eu quero dizer é isto, é que quando eu cheguei a Moçambique o nacionalismo era branco. E não se estimulou, antes se desestimulou a ida de portugueses para lá, porque os empresários não podiam instalar indústrias enquanto as similares indústrias nacionais não atingissem o máximo da sua capacidade de produção e quando a atingiam, pediam o reforço. E assim não havia indústria todo em todo, quer em qualquer das colónias, das ex-colónias. Por outro lado, o próprio cidadão individual que quisesse ir tinha que ter uma carta de chamada, garantia de emprego e de repatriação. Bom, isto era nitidamente o desestímulo. Portanto, eu não acredito muito que nós sejamos agora, nas atuais condições, capazes de canalizar para Angola e para Moçambique, nomeadamente, grandes fluxos de população portuguesa. Até porque, no fenómeno da imigração, há 3 fatores fundamentais. É a repulsão do país que se deixa, é a atração do país que se procura e é a informação de um e do outro. Ora bem, a repulsão deixou de existir em grande medida em Portugal. Há um novo polo de atração, que é a Europa comunitária, civilizada, com altos salários, alta segurança social. E, por outro lado, o polo atrativo do trópico, que sempre há de exercer uma grande atração sobre os portugueses, está neste momento desvalorizado pela confusão que aquilo é. Atraso, não há um Estado de Direito, caminhamos para lá, oxalá que sim, o mais depressa possível, transportes perfeitamente destruídos, não há segurança, não há paz, não há serviços de saúde, não há serviços de educação, há fome. Bom, será que nós podemos dizer que neste momento estão criadas as condições para fazermos aquilo que no fundo nunca fizemos? Sinceramente, eu acho que ao nível individual a minha atitude deveria ser ainda não. Ainda não. E não creio que volte a haver condições para fluxos significativos de cidadãos portugueses, porque a matéria-prima vai escassear. Eu julgo que ali o Paulo poderá dizer que, na verdade, entre a atração de uma Europa comunitária com altos salários, civilizadíssimos, Estados de Direito, segurança social, tudo, podendo vir passar as férias a Portugal, e uma África com todos os problemas que infelizmente vai ter de continuar a ter por muitos anos, eu penso que na verdade o polo atrativo está neste momento valorizado. Se me permitem, eu gostaria de passar a palavra rapidamente para esta equipa, porque tem tempo para eu queria comentar. Vamos introduzir aqui a questão europeia, não se importa, Sr. Só um momento, eu queria comentar um aspecto que disse o Dr. Almeida Santos.
quando ele falou que na imigração, uma imigração maciça, ou pelo menos em quantidades significativas, que não considerava isso provável. Eu também não, mas não era isso que eu tinha em vista, Nosso regresso à África nesse plano é mais no sentido dos quadros, quer os quadros privados, o empresário, quer os quadros oficiais, o professor, o cooperante, etc. Até porque a Europa não precisa dele. E isso é que é realmente a grande possibilidade que nós temos de cooperar com a África para interesse mútuo dos povos africanos e dos nossos, e nosso. Aí põe-se talvez um problema de segurança. Será muito difícil a um médico, a um professor, a um engenheiro nosso que queira ser contratado para a África ou que queiram contratar para ir para a África e garantir um mínimo de segurança individual, sobretudo em Angola e Moçambique. Mas, enfim, esperemos que lá se chegue e que essa situação se resolva. Mas antes do problema da Europa, eu ainda queria lançar uma outra ideia que me parece importante. É que a nossa colaboração ou cooperação ou o nosso regresso à África, no sentido em que estamos a usar aqui a expressão, pois deveria fazer-se, deve fazer-se, será uma política nacional, com certeza, no plano bilateral. Mas eu pergunto-me, e é esta a ideia que eu estava a lançar, de deixar aqui também no plano multilateral. No plano multilateral, isto é, seria possível, penso eu, organizar qualquer coisa que enquadrasse todos os países de expressão oficial portuguesa e Portugal, e que esse organismo internacional pudesse, no plano multilateral, coordenar, combinar e organizar toda essa assistência de Portugal a esses países e desses países, eventualmente, a Portugal, porque isto tem de ser uma coisa com dois sentidos. E no plano multilateral, isso poderia ter ainda outra vantagem. Um organismo que fosse registado nas estações internacionais e que fosse oponível a terceiros, que pudesse ser oponível a terceiros, como é reconhecida a Organização dos Estados Americanos, a Organização da Unidade Africana, etc. E isso teria a maior vantagem política porque permitiria uma consultação política antes de se ir para os organismos de vocação universal, designadamente Nações Unidas, em que todos pertencemos, nós e os países africanos, e poderia, às vezes, em certos problemas, haver uma política, uma orientação comum que podia ser concertada nesse organismo, além dos aspectos técnicos, económicos, etc. Mas voltando agora ao problema da Europa... Eu perguntava se este regresso à África podia ser uma alternativa ou um complemento à integração europeia. Acho que é um complemento. Não vejo que seja uma alternativa. Deve ser um complemento. Agora, é claro que não se estranhará aqui assim, evidentemente, que eu não tenha na Europa e nos tais caminhos europeus aquela fé que muitas vezes hoje é sentida em Portugal. Eu sou um pouco o cultor da história e a história o que é que me diz? Diz-me que as organizações mais eternas, mais perpétuas, mais sólidas, duraram alguns anos. E é, portanto, quando se trata de ver um problema no plano do governo e no plano do Estado, nós temos sempre de considerar a possibilidade de determinadas estruturas que parecem sólidas e eternas terem uma existência precária e momentânea, historicamente momentânea. Quer precisar isto. Está a referir-se à CES, eu bem estou a perceber. Percebe lindamente, não me admira nada. Quer dizer, não acredito que a CES esteja para sempre. Ideia? Não acredito que o mercado comum seja para a eternidade. É isso que eu quero dizer. Mas nesse sentido nada é para a eternidade. Claro, mas o país deve ser. A história do Sócrates. Ah, bom. Mas o que é que vai acontecer? Quer dizer, o regresso à África é complementar. É complemento. Está de acordo que seja complementar. Da União Política. Dr. Franco Nogueira, a história do Sócrates já estava condenado à morte e começou a aprender a tocar harpa. Eu perguntei-lhe, porquê é que tu queres aprender harpa? Se tu vais morrer, é para tocar até morrer. Bem, aproveitemos a Europa enquanto ela Com certeza! Mas o Sócrates, ao dizer isso, sabia que ia morrer. Claro. Agora, aproveitemos a Europa enquanto ela existe. Só 20 segundos. Esperemos que ela continue a existir. Mas só... Naturalmente, depende de que espécie de Europa for. Claro, é evidente. Eu devo dizer que eu acho que há ultra-europeístas, há anti-europeístas e só europeístas. Eu sou só europeísta, não sou nem ultra nem contra. Também sou só ser europeísta. Tenho as minhas ideias sobre a Europa e naturalmente um bocado temperadas pela minha segunda parte. Deixa-me jogar aquela equipa. Não, tudo gosto. Por amor de Deus. Não, é que eu estava a dizer, senão isto começa-se a assemelhar ao debate do Asilo Guarda, que é uma coisa, seria uma coisa desastrosa. Estou a brincar, realmente é desprimoroso. Mas estava eu a dizer que... Para nós. Para nós, espero eu. Mas estava eu a dizer que, 30 segundos a falar de uma coisa que não é esta. Mas estava a dizer, curiosamente, os povos que afirmam a sua identidade, que têm que afirmar a sua identidade europeia como nós, são povos que, por definição, não são europeus. Quer dizer, porque nenhum povo verdadeiramente europeu tem que afirmar a sua identidade. Quer dizer, nós não vemos os alemães andarem pelas ruas a dizer somos europeus.
Ou os franceses andarem para as ruas. Em Portugal é que há um certo complexo e isso mostra que há uma crise de identidade ainda em Portugal, porque se não houvesse, não teríamos que ter este tipo de discussões. Agora, a questão da... Por isso mostra que o problema da África, para nós, tem que ser entendido também de outra maneira. Tem que passar também do ciclo das grandes palavras como solidariedade, cooperação, provavelmente fraternidade, que são palavras que voam muitas vezes no ar e não têm grande correspondência, porque nós vamos ver também que o problema da cooperação entre Portugal e a África, a cooperação recente, não é das mais brilhantes. Em sua opinião, é preciso passar às coisas práticas da vida? É? Não é brilhante, é talvez em alguns aspectos... É preciso passar às coisas práticas da vida? É preciso passar às coisas práticas e é preciso... As coisas têm sido, em alguns casos, demasiado práticas. Talvez e é preciso uma outra coisa... Depois, e é preciso, para além disso, uma outra coisa. É preciso, e eu, enfim, penso que aqui estamos de acordo, mas às vezes não o dizemos. É preciso que Portugal não seja utilizado como carne para canhão das superpotências que querem sair da África e que sabem que a África é neste momento um negócio ruinoso para eles e que queiram, no fundo, ver Portugal substituído por eles como uma espécie de cipais de primeira linha para fazer, digamos, o trabalho ingrato, o trabalho de sapo, ou o trabalho de reconstrução e que depois permita um regresso de grandes interesses económicos à África. Quer dizer, eu penso que Portugal deve estar alerta também para rejeitar, in limine, esse tipo de papel. Eu penso que se há, de certa forma, uma... Estou-me a referir ao Sr. José Magalhães. Não tenho a preocupação iminente de me fazer identificar as ameaças. Eu posso identificá-las. Uma questão concreta para a gente eu penso que não há mais que duas superpotências neste momento no mundo e provavelmente só haverá uma daqui a uns tempos, porque entanto passou-se a tal perestroika, não é? Mas enfim, eu penso que provavelmente se o mundo deixar de ser bipolar e se tornar unipolar... Não, mas não, por isso é que eu gostava de... Digamos que há uma coisa... Quando eu identifico os países, por exemplo, o Reino Unido, identifico os Estados Unidos, identifico a União Soviética, que preto no branco dizem, e perdoa-se uma expressão, dizem que, enfim, estão a perder dinheiro em África, e estão a arruinar-se em África, e querem sair, e que precisam, e a pergunta deles é, quem vai pagar? Por exemplo, neste momento, na ronda de negociações, enfim, sobre Angola, a grande questão é quem vai pagar isto. Claro. E depois há aqui um pequeno drama, enfim, típico de Sófocles, é que... A minha resposta, só um minuto, segundo. A minha resposta é quem paga em Angola. Por a riqueza toda que tem vai pagar, com certeza. Bom, essa será talvez a resposta teórica. Enfim, a resposta prática é possível que seja diferente. Também há outras respostas teóricas, por exemplo, quem paga são as Nações Unidas, e depois vamos ver no papel que não são propriamente as Nações Unidas, que neste momento têm muitas coisas que pensar. A grande questão é que neste momento chegamos a ter cenários, enfim, algo cínicos, por exemplo, em que as pessoas debaixo da mesa dizem assim, bom, quem vai pagar, obviamente, são as pessoas que estão ali mais perto, são os sul-africanos, mas nós não podemos pedir aos sul-africanos, porque eles são ainda uma espécie de párias da sociedade internacional. E então, há este jogo do gato e do rato, em que diz, vamos pedir aos sul-africanos, mas para lhe pedirmos temos que os reconhecer. E os sul-africanos dizem, bom, nós só pagamos se formos reconhecidos. Eu penso que Portugal não tem grande interesse neste momento em deixar-se envolver. Porque agora estamos ao contrário. Agora ali já tem menos tempo. Então eu peço imensa desculpa e passo rapidamente ao Não, mas termina o seu raciocínio. Pronto, o meu raciocínio no fundo era esse, é que Portugal... Não nos devemos desenvolver, sobretudo, servindo interesses alheios. Isso é o mais claro. Mas hoje em dia também... Não vai utilizar muito tempo porque vocês agora estão a perder. Em tempo. Meio minuto. Eu acho que há aqui dois pontos que é muito importante. Primeiro, o desaparecimento da bipolarização. Eu não sei até que ponto isso vai ser bom para os africanos e para o terceiro mundo. Porque o facto de haver a bipolarização tinha construído uma espécie de competição. Numa coisa a que os africanos se habituaram muito mal e o terceiro mundo todo se habituou, foi um bocado a competição dos países desenvolvidos para lhes ganharem os favores. Portanto, um fazia um hospital, outro fazia não sei o quê, vendiam-se umas armas ao mesmo tempo, mas a África corre o risco de ser de facto esquecida. Porque... Isso é um facto. Corre o risco. Mas claro, também se traduz no o caso de Angola e Moçambique, curiosamente, e eu peço, voltando, isto parece-me que é uma ideia talvez importante e interessante, é o seguinte, como os males de Angola e Moçambique, que são em muitos aspectos paralelos a outros países africanos que não tiveram as guerras e nem sequer tiveram sistemas marxistas, são atribuídos exclusivamente a esses três pontos. Quer dizer, à forma como os portugueses saíram, à destruição e à destruição das economias pela guerra civil e pelos sistemas comunistas então impostos. Há uma espécie de abertura e de percepção até de que aí as coisas podem ser diferentes. Mas, enfim, não vale a pena estar a dizer, há outros países da África que não tiveram nenhuma dessas condições e hoje em dia também estão em circunstâncias
bastante negativas, não é? Eu queria só aqui 10 segundos. Vocês não gastaram. Mas só Preciso, só com 2 segundos. 10 milésimos. Só para dizer que eu não citaria tanto o caso dos regimes serem marxistas, mas do facto de serem regimes, sobretudo, artificiais no que toca à realidade africana. Quer dizer, esse é o grande problema, quer dizer, a criação de regimes artificiais em África. Bom, eu só queria dizer o seguinte, finalmente consegui estar em discordância total com um ponto que concluíste, Dr. Rogério, que é este. Eu acho que não há que recear a ida das nossas forças económicas para Angola, porque a potencialidade económica de Angola, as riquezas naturais de Angola, e também de Moçambique, embora não tanto, tem vales dos rios riquíssimos, mas Angola é de tal modo rica, e por isso é que há lá a guerra, a verdade é essa, que nós não temos que... Angola paga tudo e tem 5 milhões de habitantes, não tem mão de obra. Portanto, precisa de quadros, dos nossos empresários. Como? A população de Angola hoje, enfim, não há estatísticas fiáveis, mas hoje é um bocado... Não faço questão disso, compreenda que 6 milhões, ou seja, metade, quase metade da população portuguesa para 14 vezes mais da área, não é? Mas, sobretudo, tem potencialidades que chegam e sobram para irem para lá americanos, portugueses, franceses, alemães, o que quiserem, porque há lá riqueza suficiente para satisfazer toda esta gente, para ocupar toda esta gente. Mas a questão é que nós não seremos telecomandados. Era só isso que eu queria frisar. Bom, não seremos telecomandados porque, enfim, não fomos, porque é que havíamos de ser agora também. Bom, isso é debatível. Peço-lhe desculpa, Sr. Embaixador, é porque ali estão com tempo para utilizarem. Não era isto, é dizer que não temos que ser receosos, nem estarmos aqui com premonições. Cuidado. Desculpe, acho exagerado estar a falar em receio, porque aqui não se falou em receio. Não, Rogério, não deixa que esta equipe... Não, Dr. Rogério, eu estou a discordar de si, mas com todo o respeito pela sua opinião. O que quer dizer é o seguinte, a palavra receio é uma que palavra que faz algum nervo. se conhecesse como eu conheço, Moçambique e Angola, menos bem as outras ex-colónias, na verdade era capaz de não dizer cautela, que vamos, mas com prudência, vamos com coragem e com desassombro e canalizemos para lá, porventura em condições muito maior potencialidade de riqueza do que se investirmos noutros países, onde estamos também a canalizar as nossas coragem, receio, eu só quero sublinhar duas ideias. A primeira é que nós não somos os mesmos que éramos, transformámos, e a inserção comunitária implica uma alteração realmente drástica. Porque, ao mesmo tempo que alterou o nosso posicionamento, dá-nos outros instrumentos de intervenção também. Isto é, nós poderemos continuar a ter os nossos 600 e tal bolseiros, podemos continuar a incentivar os bolseiros financiados por instituições internacionais, teremos os nossos centros culturais, como é evidente, devemos ter melhores até a funcionar, porque há competição brasileira muito acesa, muito direta. E a questão do acordo ortográfico, por exemplo, é determinante nessa matéria. Se perdemos essa questão, é óbvio que perderemos a favor de uma liderança brasileira. Por isso é que é importante ponderar muito bem o que é que se vai assinar. Se vai assinar alguma coisa. Agora pode anunciar o adiamento da assinatura. Aliás, foi adiada a assinatura e ainda bem, porque era um risco grave face aos termos do acordo negociado. Mas isso introduz uma outra dimensão, é que nós somos interlocutores comunitários também. Portanto, podemos dizer uma palavra no diálogo Norte-Sul, podemos dizer uma palavra no quadro da Convenção de Lomé, podemos criar estruturas comuns. Eu não sei se conseguirá chegar aí, o Sr. Franco Nogueira introduziu uma questão muito importante, que é as formas sofisticadas de cooperação. Até agora tem-se falado sempre no incentivo à cooperação bilateral ou multilateral, na intensificação da ajuda económica, na intensificação das relações económicas. A cooperação multilateral fundamental. E tem-se falado também, sobretudo a partir do último verão, na ideia de formas de atuação conjunta junto de organizações internacionais, nomeadamente a ONU, o Banco Mundial, etc. Por exemplo. Bom, mas aquilo que o Sr. refere pareceu-me uma coisa mais adiantada ainda. Esta é a evolução para uma pessoa coletiva de direito internacional, com personalidade própria, e isso implica, evidentemente, uma filosofia comum de atuação, e isso implica uma vontade comum. Isso depende, portanto, evidentemente, é o que está pressuposto também, suponho eu, a adesão e a aceitação dos diversos países. Creio que aí é que se deve avançar com cuidado, porque, repare, esses países estão neste momento em mutação. Estão em transições complexíssimas. Estão em processos eleitorais, a maior parte deles, ou fizeram revisões constitucionais, ou estão a fazer, e, portanto, não atingiram ainda as condições ótimas para a definição de políticas conjuntas, multilaterais, com esse grau de vinculação. Portanto, nós creio que vamos ter que ter alguma paciência histórica no encontrar do momento exato para essa veia. E o meio exato. E do momento e do meio. Desculpa-me, agora só queria, Dr. Almeida Santos, dizer uma coisa em relação a um comentário seu, perfeitamente justo e pertinente. Disse, Angola é um país extremamente rico, pois amanhã não temos que ter receios, amanhã vamos lá encontrar alemães e italianos e russos e americanos e franceses. Russos, certo. Não sei. Bom, deixemos cair os russos agora. Russos provavelmente, soviéticos. Alemães, americanos, franceses, enfim.
Mas Angola é suficientemente rica, há lugar para todos. Simplesmente aí eu punha um problema, é este. É que no meio de todos esses estrangeiros que podem ir para Angola, nós também poderemos ir sem receio. Concordo consigo, sem receio, mas há um ponto é que seria só nosso e especificamente nosso, então é o plano cultural. No plano cultural é que nós devíamos intervir. E aquela ideia de há pouco das escolas, das grandes escolas de universidades portuguesas em Angola, em Luanda e em Maputo, parece-me absolutamente essencial. Exatamente sublinhar esse aspecto. Eu acho que isto tem que ver com o nosso modelo de desenvolvimento. Não pode ser um modelo de desenvolvimento só em função da CIE, ou seja, um modelo de desenvolvimento tecnológico, newtoniano, etc. Tem que ser um modelo de desenvolvimento também cultural, com os olhos postos. E aí é que tem lugar o aspecto da universidade, se for desejado, obviamente. Se for desejado e com as disciplinas que forem necessárias. Eu acho bem. Permitem que o Paulo Pedroso, o Dr. Paulo Pedroso. A juventude é que fala. Eu já agora punha a tónica. Acho interessante que tínhamos colocado primeiro a questão da Universidade Portuguesa em Angola, Moçambique, do que uma Universidade Angolana, moçambicana, com apoio português. E a questão não é neutra nos termos, ou seja, digamos, quando falamos de política cultural, também parece que muitas vezes estamos de acordo. E quando falamos de uma política, por exemplo, de uma política de língua, se calhar estamos de acordo na formulação geral da questão e depois não estamos de acordo nos seus desenvolvimentos. E chamava, digamos, e logo aqui uma primeira questão, até porque, já agora eu mudava o exemplo, até aqui temos falado muito de Angola. Estive o ano passado em Cabo Verde e por exemplo, posso-me aperceber que não há mais estudantes cabo-verdianos em Portugal, porque não há mais meios financeiros para o fazer. Entre a juventude cabo-verdiana, digamos, isso pode-se dizer sem qualquer problema, ir para Cuba era quase considerado, digamos, ir para as universidades cubanas era quase ir para, não direi bem para o exílio, mas era aquilo para onde ia quem não entrava em mais nenhuma universidade. E as universidades portuguesas, ao lado das americanas, eram as mais prestigiadas. Isto para dizer, digamos, por um lado, e para começar, que se aqui estamos no quadro das responsabilidades exclusivamente nacionais, e penso que, digamos, a falta de uma política cultural portuguesa e de uma política cultural, digamos, e de uma política de língua para o espaço de língua portuguesa se nota, digamos, muito claramente. Também não podemos ignorar, e já agora eu ia à cooperação multilateral por outra via. Eu acho que é um projeto discutível, o projeto de uma estrutura A6, embora seja um projeto possível num futuro. Agora, o que me parece mais interessante analisar neste momento é porque é que nós não aproveitamos sequer os fóruns internacionais existentes na sua totalidade. Porquê é que Portugal não é membro do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE? Porque é que, digamos, e isto é importante, nomeadamente mesmo quando se trata de quadros portugueses em África. Eu dava só um número. Um quadro português, um quadro técnico num país em vias de desenvolvimento custará qualquer coisa como 2.000 contos mês. 11.000 a 14.000 mês. 11.000 a 14.000 ECUs mês, digamos, nas estatísticas europeias. Não podemos ser irrealistas e pensar que isto é suportável massivamente por um orçamento como o português nos próximos tempos. Teremos que pensar em reforçar a este nível, a nível da cooperação técnica, a participação, digamos, a participação multilateral. E teremos que reforçar a nossa participação nos vários fóruns multilaterais aonde isso acontece. Para já era esta a primeira questão. Já agora, desculpa lá, só mais uma, e que é esta. É que já passou uma hora, terminou o tempo do debate, mas termina o seu raciocínio. A segunda questão que eu gostava de chamar a atenção é, e penso que isto é muito importante, não podemos discutir o regresso português à África, ou o regresso, digamos, ou qualquer outro regresso neste momento, fora do contexto, digamos, das necessidades dos africanos, de alguns dos países do Pacífico. Eu, por mim, não vejo esta questão, diria, talvez, não vejo esta questão da mesma forma. E dava só um exemplo, só mais um. Um exemplo que é este. Por Deus, mas seja rápido. A ajuda, digamos, fez-se ajuda alimentar à União Soviética, mas no mesmo dia a União Soviética lançou ações para o espaço. Ora bem, isto não é nada de comparável com o processo que a África vive. Sr. Embaixador Franco Nogueira, ainda tem 2 minutos, o senhor e os seus convidados, mas de qualquer modo, não sei se querem referir-se a algo do que foi aqui dito, mas eu gostava de falar um pouco agora de uma questão que tem sido classificada como um pouco de má consciência. O Vasco Polivalente, cito mais uma vez, defendeu a ideia de que alijamos precipitadamente o fardo do homem branco, escrevia assim, responsabilizando-nos pelo futuro de povos que colonizamos. Pensa que esta ideia está correta? A ideia do fardo do homem branco não é uma ideia portuguesa, é uma ideia, e a expressão é uma ideia britânica, E é claro que é uma ideia nitidamente e claramente imperial, claramente colonialista e claramente imperial. E por isso, dizer que se alijou
precipitadamente o faro do homem branco significa, no fundo, que se descolonizou rapidamente, que se descolonizou precipitadamente. Isto é, o faro do homem branco, sendo uma ideia colonialista, uma ideia imperialista, se quer prolongar o faro do homem branco, é porque se quer prolongar o império e o colonialismo. É uma expressão claramente britânica. Acho só aditamento é que o faro do homem branco não tinha necessariamente que ser um faro, do meu ponto de vista. Não tinha necessariamente que ser um faro? Não. Foi, durante algum tempo, eu não acho tinha que ser. que em 74 encolheu-se, enfim, muitas pessoas que tomaram decisões ou que, em certa medida, homologaram decisões que outras tomaram sobre este assunto, viram exatamente como um fardo que nem sequer lhes dizia muito respeito. A maior parte das pessoas nem sequer conheciam. E, portanto, foi uma... Quer dizer, hoje em dia talvez se deem conta do que foi feito e das consequências do que foi feito, mas na altura nem sequer era muito importante. Julgo que, aliás, é a tónica do artigo do Vasco Polito Valente, que é dirigido à esquerda portuguesa, é nesse sentido. Sim, é nesse sentido. Eu não li o artigo. Eu li o artigo. Eu já agora gostava só de acrescentar, possíveis segundos que me restem, que eu há bocado, quando chamei a atenção do Dr. Almeida Santos para palavras como receoso e coragem, etc., eu não queria estar realmente a colocar este tipo de... Não, mas não queria estar a colocar este debate em termos morais, porque se tivéssemos todo o debate descambava para outro tipo de coisas, porque eu penso que é a altura de Portugal ter coragem e provavelmente outro tipo de sentimentos morais já passou. Quer dizer, hoje em dia estamos a discutir coisas provavelmente muito mais pequenas e onde nós até já temos muito menos influência. E, portanto, enfim, não vamos também aqui cometer o pecado da ubris de pensar que vamos poder mudar as coisas muito depressa ou mudá-las sequer. Bom, não vamos trazer aqui no fim do debate aquilo em que não quisemos entrar. Eu acho que esse debate tem que se fazer, mas tem que se fazer com serenidade e fora de um período eleitoral, além do mais. Aliás, nós estamos, E o tema não era estamos esse. nitidamente a programar isso, a pensar programar isso para uma segunda série de programa Controvérsias. Já Magalhães, para terminarmos. Não, eu creio que foi saudável conseguir debater esta matéria sem abrir feridas e até chegando à conclusão de que é possível alguma tolerância no exame histórico rigoroso e objetivo de porque é que certas coisas aconteceram como aconteceram. Se tivessem acontecido de outra forma, provavelmente essas circunstâncias teria sido melhor. Mas fazer a história com ses é, como sabemos todos, totalmente impossível. Se Dom Sebastião não tivesse perdido Alcácer Quibir, se o Infante Henrique não tivesse olhado além de Sagres, etc, etc, etc. Não vale a pena fazer a história assim. Havia assim uma música há uns anos, por causa dos ses. Bom, como sempre acontece neste programa, vamos agora saber com qual dos nossos convidados estão os espectadores mais de acordo, com quais das teses aqui expressas pelos nossos convidados, se com o embaixador Franco Nogueira e os seus acompanhantes, se com o Dr. Almeida Santos e também os seus convidados. É uma sondagem flash realizada para a RTP e efetuada ao longo do programa junto de um painel tipo de espectadores representativos da audiência do Canal 1. Se quiserem acompanhar naquele monitor, por favor, a margem de erro é de 5,5%. Portanto, temos primeiro os totais, depois veremos por idades, mais de 35 e menos de 35. Portanto, o total, temos 55% dos espectadores deste painel de acordo com as opiniões do Dr. Almeida Santos e dos seus convidados, 35% de acordo com as opiniões do embaixador Franco Nogueira e dos seus convidados. Indecisos, 5%, sem opinião, 5%. Vejamos agora, a nível de idades, mais de 35 anos. Mais de 35 anos, 58% dos inquiridos deste painel tipo, de acordo com as opiniões do Dr. Almeida Santos, 32% com as opiniões do embaixador Franco Nogueira e também dos seus convidados, indecisos 5%, sem opinião 5%. Vejamos agora os menos de 35 anos. Dr. Almeida Santos, portanto, recolheu 51% do acordo dos espectadores, o embaixador Franco Nogueira 39%, a margem aqui mantém-se, indecisos 5%, sem opinião 5%. Sr. Embaixador, o que pensa destes resultados? Felicito o Dr. Almeida Santos, mas ocorre-me, quando eu fiz o meu curso de Direito, um notável jurista francês, creio que Uriu, dizia: as maiorias nem sempre têm razão. É evidente que é preciso respeitar as minorias. Acha que o Dr. Almeida Santos não teve razão? Eu não disse isso, eu estava a citar um jurista francês. Eu sei que não disse, Sr. Embaixador. Dr. Almeida Santos. Eu acho que a sondagem me tratou bem demais, sinceramente. Acha que sim? Porquê? Acho que não divergimos tanto que justificasse um diferencial do resultado tão grande. Também foi essa a minha opinião, mas enfim, respeito o resultado. Na próxima emissão de Controvérsias vamos discutir um assunto completamente diferente, os direitos dos fumadores e, consequentemente, os direitos dos não fumadores.
o tema genérico, os fumadores não têm direitos. O tema para o debate que terá, de um lado, o professor Fernando de Pádua, acompanhado por duas personalidades à sua escolha, e do outro teremos o Luís Setão Monteiro também, com dois convidados. Os fumadores não têm direitos, 2 a 8 dias aqui no programa Controvérsias. O embaixador fuma? Fumei, cheguei a fumar 3 maços por dia, há 12 anos que não fumo e não me proponho voltar a fumar. Tenho, portanto, grande autoridade moral para defender os não fumadores. Mas acha que os fumadores têm direitos, isto é, também têm que ter o seu espaço? Sim, mas muito reservado e de maneira que não nos perturbe e nem nos incomoda. Ah, é? Dr. Almeida Santos, também já deixou de fumar? Não deixei de fumar, mas acho que devemos encarar com tolerância os fumadores. Não Sim. podem ser marginalizados, como vejo um crescente movimento no sentido de quase o segregar, serem uma espécie de leprosos, isso não pode ser. É horrível. Ah, sim? Sim, eu sou fumador. Não? Sim. Mas acha que os fumadores têm cada vez menos direitos? Acho que sim, que acho que há uma intolerância. Mas há quem diga que não têm o direito de estragar a saúde das outras pessoas, não é? Normalmente também estragar a saúde é uma coisa relativa. Quer dizer, as pessoas que estão dentro das nossas casas, fora disso, há uma... Oh, irmã África! Oh, irmã África! Oh, irmã África! Oh, irmã África! Eu gostava de ir um dia à África, terra de onde veio toda a música, terra onde o sol enxuga o pranto e onde a dor se transforma em canto. Oh, irmã África! Oh, irmã África!